Olha, hoje movimentação aí no Fortaleza, para variar, mercado da bola, né? Vamos começar falando do seguinte, olha, Fortaleza, ele renovou o contrato com o meia Tomás Pochettino, tá? Esse jogador argentino, meio campista, ele tinha contrato com Fortaleza até o final deste ano, né? Especulava-se, inclusive, que nessa reformulação ele fosse um dos jogadores que pudessem aí deixar o Fortaleza, mas não, ele acabou renovando o contrato, vai permanecer agora no Fortaleza até 2027, pelo menos na teoria. Nessa renovação, agora o Pochettino renovou com Fortaleza até o fim de 2027, com a opção de renovar por mais um ano, ou seja, ele pode ficar no Fortaleza até o fim de 2028. Essa informação da renovação do Pochettino, ela foi confirmada pelo Fortaleza nas redes sociais, né? E ele, hoje, o Pochettino, Fortaleza divulgou, né? O Pochettino, ele falou sobre essa renovação e ele comemorou e ele afirmou que ele queria renovar o contrato com o Fortaleza. Essa informação, inclusive, foi reafirmada também pelo CEO do Fortaleza, o Marcelo Paes, mas nós vamos, claro, ouvir a estrela da renovação, o meia Pochettino. Vamos lá. Estoy muy feliz de renovar aquí con Fortaleza. Siempre me acogió muy bom la gente de aquí, la que trabaja aquí, Voivoda, Marcelo Paz, todo el mundo, los jugadores. Tenemos un elenco muy bom en eso y me abrazaron desde el primer día y bueno, eu quería ficar aquí y estoy muy feliz de renovar con la gente. Estuve aquí para brigar con Fortaleza en lo más alto de Brasileirao, por más que ahora tenemos un momento ruim, acontece no futebol, mas eu quiero brigar con Fortaleza todo campeonato, todo lo que se jogue, sea Nordeste, sea Brasileirao, Libertadores. Tenemos un elenco y un time muy brigador y quiero tratar de ayudar en estos años aquí y lograr lo mayor posible con Fortaleza y darme un máximo para ayudar a Fortaleza a triunfar. E tem gente permanecendo, mas também tem gente que vai sair aí do Fortaleza, né, Vitor? Exatamente, o Fortaleza também, ele acertou o empréstimo do Tomás Cardona, zagueiro argentino também. O Fortaleza, que é um clube que nos últimos anos tem apostado bastante em jogadores argentinos, né? E o zagueiro argentino Tomás Cardona é um jogador que não vai ficar no Fortaleza, não volta para o Fortaleza, na verdade. Por que eu digo que ele não volta para o Fortaleza? Porque o Tomás Cardona, ele já estava emprestado ao Talleres, da Argentina, né? E agora, o Fortaleza acerta agora um novo empréstimo, desta vez para o Tigre, da Argentina, né? Porque também temos o Tigres do México, mas é o Tigre da Argentina. Então, o Tomás Cardona, ele também não vai voltar, zagueiro de 29 anos, chegou no Fortaleza em 2024, disputou apenas 36 partidas pelo time do Fortaleza, marcou um gol e uma assistência, mas principalmente nessa temporada, com a chegada do Davi Luiz, do Gaston Ávila, ele acabou perdendo espaço no time do Voivoda e ele acabou sendo emprestado pro Talleres. Lá no Talleres jogou bem, né? Mas o Fortaleza optou, né? O Voivoda optou por não trazê-lo de volta. Então, mais um empréstimo aí para o Tomás Cardona, que também não vai ficar no Fortaleza. Fortaleza que tá aí passando por esse momento de renovação mesmo, de verdade, é uma renovação profunda no elenco do Fortaleza. São muitos nomes saindo. Verdade. Muitos nomes chegando. Quantas vezes a gente tem falado aqui no programa Tô de Olho, no Sport 7, de jogadores que estão deixando o Fortaleza, de jogadores que estão chegando no Fortaleza, de negociações, especulações no time do Fortaleza, né? Por exemplo, a gente pouco fala do Ceará nesse mercado, embora o Ceará também esteja atrás de novas contratações, mas o Ceará tem se movimentado pouco nessa janela de transferências, mas o Fortaleza não, de fato. Mas isso é um movimento normal do Fortaleza, tendo em vista a campanha que está bem abaixo da expectativa do Fortaleza, né? Tanto que no começo da temporada, antes do Brasileirão, inclusive, esperava-se que o Fortaleza brigasse lá em cima por Copa Sul-Americana, por
Libertadores, pré-Libertadores, a realidade é completamente diferente. Tanto que pouco antes dessa pausa para esse Super Mundial de Clubes, o próprio CEO do Fortaleza admitiu que agora a briga do Fortaleza não é mais na parte de cima da tabela, mas sim a realidade é briga contra o rebaixamento. Então, de fato, você precisava dessa mudança, precisava dessa renovação no elenco. E a diretoria aí, não tem como o torcedor negar que a diretoria de fato está trabalhando nisso forte para mudar o elenco, visando o restante da temporada, visando a recuperação na tabela no Brasileirão e também ainda brigando pelo título da Copa do Nordeste, tendo em vista que os nossos clubes cearenses, os 3, né, que disputam a competição, estão vivos, e quem está vivo na competição tem chance de título. Com toda certeza. E o Fortaleza que surpreendeu negativamente, né? Porque eu lembro que no começo do ano a gente falava muito sobre os investimentos que o Fortaleza estava fazendo no seu elenco. E aí não entregou aquilo que era esperado pelo público, pelos torcedores do Fortaleza. E você vê como o futebol ele é muito passional, né? O torcedor é muito passional. E o futebol como um todo, até mesmo eu acho que a visão da imprensa também é um tanto passional. Por que eu tô falando isso? Porque, olha, no começo da temporada, quando o Fortaleza trouxe nomes como Davi Luiz, Dylan Borreiro, jogadores a custo zero, a diretoria do Fortaleza foi muito elogiada, né? Por ter trazido nomes, pensado nomes a custo zero. Grandes nomes no mercado, né? Só que nenhum desses reforços conseguiu vingar no Fortaleza. Então, aí o que era um elogio passou a ser crítica, virou uma crítica, né? Trouxe jogadores que não renderam, enfim, que o mercado, as contratações não foram bem feitas, né? Que a diretoria errou, mas no começo da temporada, quando esses mesmos jogadores chegaram, eram boas contratações. Como eles não renderam dentro de campo, então, e como o time também não conseguiu render, né? Então já virou algo completamente... O próprio Vojvoda, que era um treinador que há muitos anos era incontestável no time do Fortaleza, por muito, muito pouco não deixou de ser treinador do Fortaleza agora, já no meio dessa temporada, né? Ficou ali uma especulação, inclusive ele chegou a conversar com a diretoria com ele, obviamente, sobre uma possível rescisão contratual, né? Um possível fim de ciclo entre Fortaleza e Vojvoda, né? Então, e ele que era um treinador incontestável até então, né? Quem imaginaria que no começo da temporada o Vojvoda iria discutir um fim de vínculo, uma quebra de vínculo no meio da temporada, né? Quem imaginaria que esses jogadores, Davi Luiz, por exemplo, não iria render no time do Fortaleza? Gaston Ávila. Eu acho que vai muito também no entrosamento da equipe, Vitor, porque os nomes são nomes bons. Em outros clubes se destacaram, mas talvez na equipe que foi formada ali junto com esses jogadores não tenha tido um entrosamento e o rendimento que era esperado. Mas eu vou mais além, porque assim, a maior parte do elenco do Fortaleza foi mantido, né? Foi mantido, é um elenco que já tá jogando aí há no mínimo 3, 4 temporadas juntos, então assim, não é nem questão de entrosamento, mas às vezes... Tem muitas coisas que fazem o jogador não se adaptar. Porque assim, a gente tá muito acostumado, né? Eu acho que o torcedor tá muito acostumado com aquela coisa meio de videogame, né? Você joga ali o seu FIFA e contrata o jogador, e você controla o jogador, e o jogador vai bem se você... for bem. Se você for bem, exatamente, né? Não tem... Mas a gente tem que lembrar que futebol, o jogador, ele vai muito além disso. O jogador não é uma máquina. Ele tem a questão da adaptação. Muitos jogadores são bons, de fato, vão bem num determinado clube, e quando chega aqui não rende. Por quê? Porque não se adaptou, às vezes saudade da família, às vezes o clima, às vezes a quantidade de jogos, porque a gente sabe que o futebol brasileiro, a quantidade de jogos é infinitamente maior do que os outros campeonatos sul-americanos mesmo, né? Os países vizinhos do Brasil jogam bem menos do que o futebol brasileiro. O clima é totalmente diferente. Você vê que aqui no Nordeste é um calor, você vai pro Sul é frio, e por aí vai. Às vezes o jogador não se adapta a isso. Então assim, são muitos fatores. Às vezes não se adapta com o estilo de trabalho do treinador. Por exemplo, Paul Fernandes, que chegou com uma principal contratação do Fortaleza, jogador
com um gabarito, jogador que veio do Boca Juniors, era titular do Boca Juniors. Boca Juniors, não preciso nem falar, um dos maiores times do futebol sul-americano, histórico, né? 6 Libertadores no currículo. Então, não tem nem o que se questionar. O cara titular do Boca Juniors, acertou com o Fortaleza, não foi bem, porque não se adaptou ao estilo de trabalho do Vojvoda, que roda muito o elenco titular, que faz uma rotatividade muito grande, né? E ele chegou com o status de titular absoluto, de principal contratação, não rendeu, rescindiu o contrato no meio da temporada, né? Então, são muitos fatores que pesam contra. E aí, só para explicar um pouquinho melhor sobre a questão de passional da imprensa, que eu digo, por exemplo, a gente vê muito a questão assim, Fortaleza ganhou um jogo, empatou 2. Fortaleza, aí normalmente as manchetes são: Fortaleza está invicto a 3 jogos. Se o Fortaleza perde um jogo, aí já diz assim: Fortaleza não vence a 3 jogos, porque empatou 2 e perdeu outro. Entendeu? Mudou completamente. Mal do brasileiro, Vitor Nogueira. Mudou completamente, entendeu? Então, assim, tem isso também. Então, mas é fato que o Fortaleza tá fazendo aí uma mudança profunda, liderada aí pelo Marcelo Paes, mas também pela chegada do Sérgio Papelin, né, que é um cara que já trabalhou no Fortaleza e é um cara que agrada muito não só a diretoria, como também a torcida do Fortaleza, né? E que tava no Remo, e eles 3 juntos com o Vojvoda estão fazendo aí mudanças profundas no Fortaleza. E claro, a gente vai torcer para que o Fortaleza de fato consiga escrever uma nova história nessa temporada ainda de 2025, né? Que o Fortaleza consiga sair dessa má fase que vai vivendo, consiga voltar, trilhar o caminho dos bons resultados, das vitórias, né? Consiga deixar e se afastar dessa zona incômoda que é a zona de rebaixamento, e que o nosso futebol cearense se mantenha na elite do futebol brasileiro por muitos e muitos anos, porque é isso que o nosso torcedor merece. Não é possível que uma torcida tão grande e, enfim, com torcidas tão bonitas, que fazem festas tão bonitas, que são reconhecidas no Brasil todo, né, que a gente não consiga alavancar cada vez mais e conquistar coisas maiores. Com toda certeza, Vitinho. Muito obrigada pela sua participação. Um abraço para você e até segunda-feira. Eu ia dizer até amanhã, mas até segunda.